Vamos dar início, né, a mais um encontro, a nossa segunda parte desse assunto fascinante que é o magnetismo do ser, né? E nós estamos juntos a mais um encontro e o tema de hoje é um tema muito especial e nós vamos então entrar nos meandros para entender a energia que cura. Como eu sempre coloco e venho explicando com mais detalhes isso, a técnica ela é uma espécie de instrumento. Já o campo, não é? A sua própria energia é a música, né? Então quero que você reflita comigo hoje. A mesma técnica, ela pode gerar resultados completamente diferentes, dependendo da energia daquele ou do campo daquele que está aplicando aquela energia. Então, eu já adianto, né, como eu falei na primeira aula, que nós estamos aqui num aquecimento, numa preparação para algo ainda maior, que vai ser a nossa imersão de 3 dias, o campo antes da técnica, que vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 de setembro, né, por um valor simbólico de R$ 27. É realmente um valor para você assumir esse compromisso, estabelecer uma energia harmônica de troca, né? Então, hoje nós vamos entrar nesse assunto da energia que cura, e é uma coisa que eu venho já pesquisando há bastante tempo, não só pesquisando, mas também experimentando em mim, naqueles que passaram por mim, seja em setting de consultório, seja na vida prática, porque a interação energética ela é contínua e constante e não é uma opção não ter interação energética. Nós estamos o tempo todo interagindo energeticamente com as coisas, com seres vivos, com seres não vivos, seres inanimados. Então o tempo todo há uma interação energética porque nós estamos em um universo puramente energético. A essência, o funcionamento, a característica desse plano que nós estamos experimentando é a energia, e nós somos seres profundamente energéticos. Então nessa segunda parte da nossa jornada nós vamos então mergulhar mais fundo, né? E é sempre muito bom estar aqui com vocês, né? Meu coração se enche de alegria por estarmos juntos novamente prontos para mergulhar mais fundo nos mistérios e potências que residem em nós. E na nossa primeira aula, que teve como tema central a chave invisível, nós desvendamos um segredo fundamental, que na verdade é um princípio, que sustenta toda a nossa capacidade de influir sobre a realidade, ou seja, o campo antes da técnica. Então descobrimos que por trás de cada ação, de cada palavra, de cada ferramenta que nós utilizamos para transformar as nossas vidas, existe uma força silenciosa e soberana que se configura como uma assinatura ou um campo energético interno, um campo energético interno. Essa é a chave invisível que abre as portas que antes pareciam trancadas. Então, o universo, ele não responde apenas às palavras bonitas ou imagens mentais. Ele responde, sobretudo, a este campo interno, a energia que você realmente vibra. E é um desafio aprendermos a sustentar esta energia sempre alta. Geralmente, quando nos sentimos drenados, nos sentimos pesados, sugados, o que isso quer dizer? Que nós nos confundimos muito com os objetos dos nossos julgamentos. Então a pessoa que tende a julgar muito, tende a controlar muito, ela sempre vai se perceber drenada ou sugada em maior ou menor grau, porque se envolve demais. E envolvimento energético significa julgar demais. Então é um treinamento, é um exercício para que nós nos mantivemos num nível de maior sustentabilidade energética. Então,
O universo ele responde ao seu campo interno, à energia que você realmente está vibrando. Então essa percepção mudou o nosso ponto de partida, né? Falei muito disso no primeiro encontro. E em vez de buscarmos incessantemente por mais técnica, por mais um método externo, não é? Nós temos que voltar o nosso olhar para dentro. Percebemos que a verdadeira maestria não está em acumular ferramentas, mas em cultivar o jardim da nossa própria energia. Com esses anos todos pesquisando, estudando, eu venho num crescendo de renúncias. Eu venho renunciando cada vez mais, não é? Então, antigamente eu usava uma série de ferramentas, uma série de técnicas para isso, para aquilo. Hoje, eu uso o mínimo de técnica, porque não é técnica, é postura. A sua postura é o método. A sua postura é o método. A maneira como você se posiciona. Então, boa parte do tempo, eu não estou usando técnicas. Eu simplesmente procuro manter-me elevado, manter o meu estado mental num nível. É claro que eu tenho sim os meus momentos de introspecção, meus momentos de meditação, que é uma coisa que eu levo com muito compromisso. Então tem aquele momento que eu simplesmente desapareço desse plano. Aquele momento que literalmente eu me desapego de absolutamente tudo, inclusive da minha personalidade, inclusive deste pequeno eu que eu penso ser, que hoje em dia ele está cada vez mais isolado, porque não há tanto envolvimento psicoemocional da minha parte para essa estrutura que sobrevive a partir da manutenção de uma história. E quando você começa então a permanecer no teu corpo, como Buda dizia, quando pediram para ele definir a iluminação, ele sabiamente, em algum outro momento, ele colocou: a iluminação é uma permanência feliz em si mesmo. Então, quando você aprende e você, aos poucos, começa a sustentar esta conexão com o seu próprio corpo, e você aprende a permanecer em si, no corpo, esse campo ele muda completamente a característica para uma potência muito maior. Então, o cultivo desta energia qualificada é essencial. Então hoje nós vamos pegar essa chave invisível que nós descobrimos e usá-la para abrir uma das portas mais importantes da experiência humana, que é a porta da cura. Se na primeira parte nós encontramos a fonte do nosso poder, agora nós vamos aprender a direcionar esse poder de uma forma mais consciente, de uma forma mais intencional, para gerar bem-estar, equilíbrio e restauração. E o tema então é exatamente essa energia que cura. E esta não é uma metáfora meramente poética, é uma exploração prática, e profunda do padrão energético exato, das posturas internas precisas que criam o espaço para que a cura aconteça, em todos os níveis, seja no nível físico, no nível mental, no nível emocional e espiritual. Então veja bem o que eu estou aqui estabelecendo como um contexto, como um ponto de partida. Não é? Entender qual é o padrão energético exato envolvendo posturas internas, sobretudo posturas internas, precisas, que vão criar esse espaço para que a cura em todos os níveis aconteça. Então, veja que a energia que cura envolve o assumir de uma postura que cura. Porque a qualificação da sua energia está em função da sua postura diante da vida. Consequentemente, diante de si próprio, de si mesmo. Ou seja,
essa postura, a qualidade desta postura. Na primeira aula eu falei muito sobre a postura da vítima, né? Nos vitimizarmos, e tem muitas pessoas que mesmo sustentando a bandeira da espiritualidade, mesmo se assumindo como um espiritualista, na prática ela não percebe que ela está internamente se posicionando como uma vítima. Isso é muito interessante. E essa mesma pessoa que se assume como espiritualista não entende porque, mesmo sendo espiritualista, as coisas não andam. Ou ela não consegue mudar. Fica sempre nos loopings, né? Sempre se repetindo. E é exatamente isso, porque a qualidade da energia está muito relacionada com a postura que você está assumindo diante da vida. E são as posturas que criam espaços. Muitas vezes espaços salutares e muitas vezes espaços doentios. Espaços que serão ocupados por eventos desordenados. Eventos caóticos. O mesmo espaço que um evento caótico ocupou na sua realidade poderia ser ocupado por um evento feliz. Poderia ser ocupado por um evento de cura. E quando um evento com uma característica mais caótica nos impacta, nós, via de regra, tendemos a buscar alguém como responsável. Já reparou isso? E quando é algo muito bom que acontece, nós simplesmente ficamos contentes. Então há que se cuidar na vida prática. Eu falo da minha experiência, né? A minha vida realmente começou a mudar quando eu tive a coragem de mudar a minha postura. Mas é mudar mesmo, na interface com o mundo, mudar o posicionamento. No início é uma coisa que vai te desafiar, porque você está ainda condicionado por uma série de posturas que formaram a base do seu modus operandi diante da vida e que são a causa por trás, são as causas por trás dos resultados que você vem tendo. Mas é importante entender que os eventos não estão acontecendo de uma forma desconectada a você. Eles estão profundamente interconectados com o que você está emanando e o lugar em você que você está assumindo. Então pondere sobre isso. O que está sendo ocupado na minha vida a partir dos espaços que eu disponibilizo? Pense um pouco sobre isso, né? Então, o nosso magnetismo, vamos chamar assim, ele se torna um bálsamo que restaura a nossa integridade quando nós estamos mais alinhados, né? Então nós vamos primeiro redefinir o que nós entendemos por cura. Cura é uma coisa muito grande. Via de regra, quando especulamos sobre a possibilidade de curar, nós sempre associamos a um aspecto mais físico, a um aspecto mais corporal, da nossa fisiologia. Mas cura é algo que extrapola a questão meramente física. Ela vai para ela extrapola para outros níveis. Então, em nossa cultura, muitas vezes confundimos curar com tratar. O tratamento é frequentemente um processo externo, focado em aliviar sintomas, em combater um agente agressor, por exemplo. É uma espécie de batalha, não é? A medicina moderna, ela é fantástica nisso. E somos imensamente gratos por seus avanços, claro, né? Você está ali com uma infecção, você toma, não é, um antibiótico, quando é uma coisa mais
agressiva, e você vê a ação fantástica da química interferindo ali, né? Te facilitando um processo para estancar, parar aquele processo infeccioso. Mas a cura, ela é algo mais profundo. Ela é algo mais profundo, né? A cura significa, veja, isso aqui para você que está me assistindo é muito importante, essa redefinição sobre cura. Cura significa tornar inteiro. Tornar inteiro. Se algo na sua vida não está caminhando bem, logo precisa de cura. Eu não sei a quantas anda a sua vida financeira, a quantas anda a sua vida afetiva, a quantas anda a sua vida profissional, não é? A quantas anda a sua vida emocional. Mas eu sei que quando você percebe que algo não está em harmonia, não está fluindo, portanto, algo está doente, seja fora ou dentro, eu sei que você precisa alcançar um nível maior de inteireza do que você está agora. Cada situação em desequilíbrio na sua vida é o reflexo de um aspecto que precisa ser reintegrado em você. Não é sobre lutar contra uma parte de nós, mas sobre integrar, sobre restaurar a totalidade do nosso ser. E nós vivemos uma síndrome muito delicada em função, né, de toda a pressão de comunicação e a massificação de informação cultural que molda a nossa cabeça a movimentos contrários a quem somos. Então nós vamos aprendendo a nos rejeitar, nós vamos aprendendo a nos comparar, nós vamos aprendendo a aceitar um modelo que é entregue como sendo o modelo ideal de ser. Isso desde a aparência física, não é? Desde estereótipos que são eleitos como sendo o estereótipo que vai lhe dar que vai aumentar a escala da sua aprovação. E aí as pessoas, de modo geral, vão lá se agredir, se desconfigurar para tentar caber naquele estereótipo. Só que isso vai causando uma série de impactos, porque vai nos desconfigurando, vai criando a dissociação de partes que não podem existir e coabitar em nós, porque nós estamos repreendendo essas partes sem nos darmos conta. Percebe? Então não é sobre lutar contra uma parte, é sobre integrar, é sobre restaurar a totalidade do nosso ser. A doença sob essa ótica, portanto, ela é sempre o reflexo de uma fragmentação, uma perda de harmonia. O quanto nós resistimos a nós mesmos, o quanto nós resistimos, gente, à vida, à nossa realidade. Isso causa uma disfunção existencial. Isso é uma síndrome que está cada vez pior no ser humano. Não é? Porque por sermos deseducados, psicológica e espiritualmente frágeis, nós assumimos atitudes, posturas que causam uma fragmentação tremenda. E aí nós teremos que lidar com os efeitos práticos disso na nossa vida. Vida emocional a zero, vida financeira a zero, vida profissional a zero. E aí ao invés de olhar para isso e entender, não, isso aqui está sendo o resultado da maneira como eu estou lidando comigo. Isso aqui é o resultado do quanto eu estou desintegrado de mim. Eu preciso me recolher. Eu preciso pegar esses pedaços e colocá-los de volta. E isso na prática significa que eu preciso me render mais à vida. A rebeldia
é uma das piores chagas da alma, não é? Como nós somos rebeldes, como nós somos arrogantes, né? Eu falo muito disso, né? Os meus mentorados sabem assim, que a gente está sempre tratando disso, porque é um ponto nevrálgico na humanidade. A cura vai começar em você realmente quando você conseguir transcender boa parte da sua arrogância. É simples assim. Então a cura, portanto, ela é o retorno à unidade. Enquanto a doença é o reflexo do quão distante nós estamos de nós mesmos. Uma definição direta, a gente poderia colocar dessa forma. E como, portanto, nós alcançamos essa inteireza? Para que a nossa energia se qualifique como uma energia de cura. Então vocês estão entendendo? Por exemplo, para quem é terapeuta, psicólogo, trabalha na área de humanas aqui, interagindo com pessoas. Então agora você começa a entender que o ponto de partida para um terapeuta ter resultados é o quão ele é capaz de estar presente em si mesmo, inteiro em si, durante o setting de atendimento. Esse é o ponto crucial que vai redefinir o seu escopo de atuação como terapeuta. Então veja, nós falamos da escala Hawkins no primeiro encontro, né? E isso tem muito a ver porque existe um campo de energia específico, onde a cura espontânea e a recuperação se tornam possíveis. E esse campo, ele vibra numa calibração que estaria, segundo o próprio Hawkins, na calibração 540. 540, na definição original em inglês, está relacionado com joy. Esse joy não é essa alegria que nós sentimos quando as coisas vão bem. Não é a alegria que você sente quando você ganha um presente. Estou muito feliz porque eu ganhei tal coisa que eu queria. Isso que você está sentindo não é felicidade. Tudo bem que a gente interpreta, a gente fala que eu estou muito feliz. Tudo bem, é uma forma que a gente usa de expressão para um estado que eu estou acessando a partir de um presente que eu ganhei que veio ao encontro do que eu esperava. Então essa sensação que você tem, que nós interpretamos erroneamente como felicidade ou alegria, é apenas satisfação de desejo. Não tem nada a ver com felicidade. Tá? E não tem nada a ver com esse joy do inglês. Esse joy do inglês, se nós pudéssemos traduzir para um termo no português que se aproxima da essência do que o Hawkins estava explicando na calibração 540, teria mais a ver com contentamento e bem-aventurança. Na Índia, né, Ananda quer dizer bem-aventurança. A pessoa bem-aventurada é aquela pessoa que ela se estabeleceu num estado de contentamento, porque ela não é mais atraída nem por desejo e nem por aversão. Aversão é uma forma também de desejo. Quando você sente aversão por algo, você está se atraindo negativamente por aquele algo que você sente aversão. Percebe? E quando você sente desejo, você também está se atraindo para o objeto do seu desejo. Então, aversão e desejo são os dois lados de uma mesma moeda. Uma moeda chamada ilusão. Então, quando você atinge um nível de desapego e de renúncia profunda, você atinge joy, você atinge
esse estado de contentamento, tá? E desapego aqui não é uma coisa feia, não é uma coisa triste. Renunciar não é uma coisa triste. Significa a lucidez o bastante para ser livre. Ser livre. Certo? Então esse campo de 540, que estaria acima do campo do amor, inclusive, amor é 500 na escala, 540 é contentamento, alegria genuína, digamos assim, e 600 teríamos paz. Então veja, percebe que é interessante a gente começar a ver que esses sentimentos mais profundos do ser, como amor, como joy, paz, são sentimentos que eles tendem a ficar mais recorrentes em nós à medida em que nós vamos nos tornando seres mais desapegados. Isso não quer dizer que ser desapegado é abandonar o material, se enfurnar numa caverna ou morar numa comunidade alternativa no meio do mato. Não tem nada a ver. Não é sobre isso. Muito pelo contrário. É estar no mundo sem ser mais do mundo. Você desfruta desse mundo, você opera esse mundo, mas o mundo não opera mais você porque você desligou os fios que o tornavam uma marionete do sistema. Agora o sistema não consegue mais te marionetar, porque você desligou os fios que o tornavam esta marionete. Então, segundo Hawkins, o contentamento ele é a base do amor incondicional. Na verdade, o contentamento legítimo ele já é amor incondicional. Porque não há exigência. Não há insistência e não há resistência. Não é maravilhoso isso? A ciência nos mostrando que a alegria genuína não é apenas uma emoção agradável, mas uma qualidade vibracional que tem um poder de cura imenso. Imenso. Então, se você quer curar a sua vida, se você quer curar a si próprio, você precisa começar a vibrar nesta alegria. Tá? E você precisa então, para que essa alegria comece a reverberar em você, você precisa restaurar a sua conexão com a vida. Para restaurar a conexão com a vida, você precisa estar completamente em aceitação absoluta da realidade como ela é. Quando uma pessoa, por exemplo, acessa e sustenta esse campo de 540, ela cria um ambiente interno onde o corpo, a mente e o espírito podem se reorganizar e voltar ao seu estado natural, legítimo de saúde e equilíbrio. A cura não é algo que fazemos, mas um processo que permitimos. Você não faz, você não produz a cura. Você permite que a cura aconteça, porque cura é retorno, cura é regresso, cura é restaurar o estado original, cura é resgatar as partes e voltar a ser inteiro. Então, cura é retorno. Doença é afastamento. Toda disfunção, seja no teu corpo, seja na sua vida, só revela o quão afastado você está de si mesmo. Corpo é a passagem para a eternidade. Eternidade não é tempo sem fim, é tempo algum. Portanto, eternidade é agora. Quando eu estou aqui no agora, não há mais tempo. E se não há mais tempo, há eternidade. Então, o meu corpo, ele está sempre aqui. Os nossos corpos, eles são a âncora na eternidade. E a eternidade é o nosso habitat,
É o nosso verdadeiro habitat. É a nossa atmosfera genuína. Se torna impraticável você passar longos períodos fora da sua atmosfera. Teu espírito começa a ficar asfixiado, porque ele quer voltar para aquele ambiente que é dele. Então, quando você se perde no tempo psicológico, quando você se perde no passado, sofrendo as memórias, quando você se perde no futuro também, sofrendo antecipadamente memórias de coisas que não aconteceram. Quando você simula um futuro fatídico, você está construindo uma memória de algo que ainda não aconteceu. Para o corpo, a interpretação que o corpo faz sobre uma memória de um futuro possível é a mesma coisa para o corpo de lembrar de uma memória de algo que já aconteceu. Para o corpo não tem diferença. Quando você simula um futuro fatídico, você está construindo uma memória sobre algo que talvez nem aconteça. Mas para o corpo é como se já tivesse acontecido. Então, quando nós julgamos esse jogo neurótico, temporal, excesso de passado, excesso de futuro e raramente excesso de eternidade. Excesso de passado te gera depressão, excesso de futuro te gera medo e ansiedade, e excesso de eternidade te gera graça. Então é nesta dimensão que o nosso eu respira, porque esta é a nossa dimensão original. Então esse afastamento é exatamente isso, não é? O meu corpo está sempre na eternidade e eu estou sempre transitando pelo tempo psicológico. Essa falta de unidade, corpo aqui e você sabe lá onde, no futuro ou no passado, essa falta de sincronismo com o corpo é o que te impede de criar o espaço para que a cura aconteça. Em você, na tua vida e em outrem. Era assim que Jesus evocava o processo de cura. Ele se tornava o quê? Uma passagem, porque ele estava na eternidade do agora, não é? E o agora é sempre generoso, e quando ele estava nesse estado, e ele aguçava esta presença, ele não precisava fazer mais nada. Fluía por ele a energia que cura, a energia que te conecta de volta, a energia que te faz inteiro outra vez, né? Tanto é que muitas vezes, né, e teve aquele caso da mulher do fluxo de sangue, que ele estava caminhando para atender um caso de alguém, e no meio da multidão uma mulher desesperada começou a se arrastar e tocou na orla do manto dele, nem tocou nele direito. Na hora que ela tocou na orla do manto, ele parou assim e disse: quem me tocou? Mas por quê? Porque fluiu o poder de mim. Saiu o poder de mim. Ele sentiu na hora, né? E aí, na hora que essa mulher tocou, ela instantaneamente foi completamente curada de um problema que já durava 13 anos. Que é um caso até, um milagre até conhecido, um dos milagres que Jesus realizou na sua passagem por aqui. Então, entenda que a cura não é algo que você faz, mas é um processo que você permite quando você cria essas condições energéticas corretas. Então, nós estamos carecendo de mais alegria. Alegria genuína, não é? Nós estamos carecendo dessa frequência para que a nossa vida se reconfigure da melhor forma. E isso também nos conecta perfeitamente com uma visão que afirma que a energia dos nossos pensamentos é completamente material.
completamente material. Não é algo etéreo ou abstrato como nós imaginamos. Os nossos pensamentos e, mais importante, os nossos sentimentos, eles emitem uma vibração que interage com o espaço. O espaço de variações, vou colocar dessa forma, o espaço de variações, o campo de todas as possibilidades. Então, esse pensamento e o nosso sentimento, ele interage com esse campo, com esse espaço de variações de realidade e materializa a realidade compatível. Se o nosso campo interno ele está vibrando na frequência da doença, qual é a frequência da doença, da disfunção? Seja do corpo ou da realidade, ou do corpo da realidade. Medo, né? Resistência. Sua vida adoece na proporção que você resiste a ela. E nós sabemos que medo estaria nos níveis baixos da escala. Então nós estamos literalmente sustentando essa realidade na nossa vida. Portanto, o primeiro fundamento da energia que cura é compreender que o nosso estado de consciência, ele cria um campo energético mensurável e que existe um padrão vibracional específico, o da alegria, né, do amor, da paz, que funciona como um catalisador para a autocura e a restauração da nossa inteireza. Quando você experimenta um momento desse, genuíno, de alegria, perceba o quão inteiro você fica e como todas as resistências que você mantém ativas, elas cedem. Cedem de uma só vez. E a restauração da nossa inteireza acontece de uma forma espontânea. Então, a cura não é um milagre aleatório. Ela é uma resposta natural do nosso ser quando estamos alinhados com as energias da vida. Então, se nós adaptarmos essa visão para o campo terapêutico, um terapeuta ele é um facilitador, um terapeuta ele é um instrumento. Um terapeuta, para ter alcance, independente da técnica que ele usa, ele necessariamente precisa estar alinhado com as energias da vida. Ele precisa estar bem, independentemente da técnica. Às vezes você vai lá no terapeuta, ele usa uma técnica super sofisticada que ele aprendeu, fez a formação, ótimo. A técnica é só um recurso que você vai usar para dar forma à sua energia, para canalizar a sua energia, tudo bem. Mas a calibração dele, o estado dele, a maneira como ele vive, a maneira como ele se posiciona, o coloca num lugar dentro de si de completa incapacidade, no sentido de canalizar uma energia qualificada. Ele está preocupado, ele está com medo, ele tem um monte de problemas, ele está ali vivendo num ambiente interno profundamente obscuro. E a técnica não vai qualificar a energia desse terapeuta. É isso que é importante. A técnica não qualifica a sua energia. É o oposto. É a sua energia que qualifica a técnica. Tá? E aí você vai naquele terapeuta, ele tem uma técnica até muito interessante, mas não faz efeito. Aí você vai lá na benzedeira que mora no mato, não é? Numa casinha de sapê super humilde, mas ela está em perfeita integração com a vida. Ela está contente. Ela vive uma rendição. Ela aceitou bem o passado dela. E ela está vivendo ali. E aí você chega e ela, né, você pede ele para ela te benzer, ela faz uma benzedura
miraculosamente, aquilo tem um efeito extraordinário. Né? Inclusive gerando fenômenos até complexos para entender do ponto de vista físico. Você já viu, por exemplo, óleo se misturar com água? Pois é. Quando você está num processo de benzimento com alguém que é competente, no momento que ela está transferindo toda a carga que está em você para o copo, você vê o óleo se misturando com a água. É uma coisa assim impressionante. Tá? Então, eu dei 2 exemplos bem extremos aqui para vocês incorporarem, introjetarem essa ideia. Não é só para quem é terapeuta, é para quem quer se tornar um facilitador mais eficiente da própria vida. Então, se existe um campo de energia que cura, a pergunta é: como acessamos e sustentamos esse campo? Como saímos da vibração do medo, da raiva ou da apatia e nos elevamos para a alegria e o amor incondicional, que é um processo. Se estabelecer num nível muito alto de calibração é um processo, mas você pode deliberadamente criar momentos que você acessa aquela calibração. Não que você vai ficar lá, porque o permanecer naquela calibração é uma conquista. É uma mudança de postura, é maturidade, é aumento de lucidez. Não é uma coisa que você aperta um botão e já estou lá. É conquista. Mas você pode se harmonizar, aprender mecanismos internos de mudança de postura que você vai se harmonizando consigo próprio, com a sua natureza, vai se alinhando, que a sua calibração sobe e toca esse ponto de joy, de alegria genuína. E aí naquele momento que você está acessando essa calibração, abre-se uma janela de oportunidade para você facilitar a cura. Porque você está numa condição especial, num estado especial de consciência que você provocou. E o que é relativamente simples de fazer, se você entender os pressupostos, os princípios por trás disso. Né? Então, é aqui que entra um ponto muito interessante. Que para você sair desta calibração de medo, de raiva, de apatia, né, de culpa, né, de vergonha, você então precisa entender que o primeiro e talvez mais poderoso padrão é o da rendição. O padrão da rendição, ele é extremamente poderoso para te libertar das camadas, dos níveis mais débeis de consciência. A rendição parece contraintuitivo. Para curar, precisamos nos render primeiro. Olha que interessante. Parece até contraintuitivo, né? Mas não é. Para curar, precisamos nos render. Para que essa energia de cura comece a fluir, o ponto de partida é a rendição, se render. Mas não se trata aqui de uma rendição passiva. Não se trata de desistência. É uma rendição ativa, consciente. Né? Que o próprio Hawkins chama de letting go, né? Deixar ir. Isso é uma coisa poderosíssima. Então, é um mecanismo simples, mas profundamente transformador. Quando uma emoção negativa surge, medo, ansiedade, tristeza, a nossa tendência natural é de resistir a ela. Então nós tentamos suprimir, analisar, julgar, se esquivar dela. Então essa resistência é o que mantém a emoção presa no nosso campo, consumindo a nossa força vital e nos mantendo nas baixas vibrações. Então esse processo, ele consiste em fazer o oposto. Isso vale tanto para os processos ligados às emoções, quanto às situações que você está lidando na sua vida.
Enquanto você não se rende à situação que te incomoda, você não está pronto para curar aquela situação. Enquanto você permanecer batendo de frente contra aquela situação, enquanto você permanecer tentando se livrar da situação, enquanto você permanecer se rebelando ou se revoltando contra a situação, você está se incapacitando para curar aquilo. E aquela situação ganhará reforço, ganhará grau de persistência. Olha que interessante. Então, essa entrega, né, essa rendição, quando você deixa ir uma emoção de baixa frequência, você libera um espaço tremendo no seu campo energético. E o que preenche esse espaço? Naturalmente, padrões de energias mais altas. É como soltar os balões de chumbo que te prendiam ao chão, né? Ao soltá-los, você começa a flutuar em direção aos níveis de coragem, aceitação, amor. Você sobe, porque é você que se segura aqui embaixo. A mente só consegue te molestar em baixas altitudes de consciência. Nas altas altitudes de consciência, o ar é muito rarefeito. A mente não consegue respirar. Somente quando você baixa para a dimensão da pessoalidade, que a mente então tem o poder de te agredir, de te molestar, de te coibir. E nós podemos nos elevar. Nós podemos aprender a dissolver as resistências que impedem o corpo de se curar. É a postura interna que diz: eu confio no processo da vida, eu não preciso lutar, eu permito que a inteligência inata do meu corpo e do meu ser me restaure a inteireza. E assim você começa a entrar nesse campo de energia de cura. Muitos terapeutas e buscadores me perguntam: por que mesmo aplicando tantas técnicas eu ainda me sinto drenado? Ou eu não consigo ter resultado? Né? E a resposta já está bem clara aqui ao longo dessas duas aulas. Então é a energia, a coerência e a presença que você sustenta que determina o resultado final. Né? Então nós já estamos chegando aqui no finalzinho dessa segunda parte. Então é importante a gente lembrar constantemente que o nosso poder magnético ele reside no alinhamento do nosso campo interno. Não basta apenas limpar o negativo, é preciso cultivar ativamente o positivo. Então esse alinhamento vibracional ele é um ato de coerência. Quando você está muito bem adaptado a si mesmo, quando você está se aceitando bem, você está mais inteiro, não é? Portanto, mais leve, você está no alinhamento vibracional. Você está num estado coerente. Então é quando os seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas ações estão em perfeita sintonia. Em perfeita sintonia, vibrando na mesma frequência. Não é? Então quantas vezes nós pensamos, eu quero saúde, mas nós sentimos medo da doença, ou agimos de forma saudável, mas nosso coração está cheio de ressentimento. Essa incoerência cria um campo energético caótico que vai drenar a nossa energia e vai impedir com que a cura se manifeste. Percebe? Então, reflitam sobre isso. Hoje, não é, nessa segunda aula, eu fiz questão de estabelecer com vocês, não é, essa perspectiva. Né? Na nossa próxima aula nós vamos explorar como esse magnetismo pessoal, uma vez fortalecido e curado, começa a impactar e a transformar as nossas relações e o mundo ao nosso redor. Então, por hoje,
a mensagem é esta: a energia que cura não é um dom místico para poucos escolhidos, é um direito inato de todo ser humano que decide conscientemente alinhar-se com as forças da vida, com a alegria, com a leveza e consequentemente, com o amor. Então, lembrando que nós estamos aqui neste aquecimento para a nossa imersão, onde nós vamos aprofundar isso com práticas, com exercícios aplicáveis, para que você fortaleça o seu campo e possa transformar os seus atendimentos e a sua própria vida. Então, lembrando que a imersão ela é um evento direcionado, focado para terapeutas profissionais na área de humanas que interagem com pessoas ou facilitadores. Mas você, mesmo não sendo terapeuta, um facilitador, você pode e deve participar, porque tudo que vai ser colocado vai servir para você se tornar um facilitador da sua própria vida, tá? O pessoal está perguntando se vai ser gravado. O evento vai ser gravado e vai ficar disponível por 7 dias. Então, se você não puder assistir uma aula ao vivo, você pode depois assistir a gravação, tá? E acessar o conteúdo que vai ser exposto. Então, lembrando, dia 9, 10 e 11, terça, quarta e quinta da semana que vem, primeira aula, desbloqueando a energia interior, o primeiro passo para atendimentos profundos, que é o tema da primeira aula. A segunda aula, dia 10, mantendo o fluxo energético, como evitar o desgaste nas sessões, ou como evitar o desgaste na sua vida. E quinta, dia 11, vai ser atraindo abundância na prática terapêutica, o segredo que poucas pessoas conhecem. Então, para você que quer participar, é importante que você entre no grupo do WhatsApp, que está aqui no link da bio, o acesso, porque todas as informações vão estar lá, inclusive o link para você efetuar a sua inscrição, que é de apenas R$27, tá? Então, essa série de lives é apenas um aquecimento para esse evento. Então, vocês aqui estão sendo preparados para esse evento, não é, que vai acontecer no final dessa série, a partir da semana que vem, tá? Então não deixa para depois, garanta a sua vaga hoje, venha viver essa experiência comigo e com tantas outras pessoas que já estão dizendo sim ao seu próprio chamado interior, porque vai ser realmente 3 encontros muito leves, muito agradáveis. Eu vou conduzir vocês a uma série de processos práticos, vamos sair, né? Claro que vai ter um momento para explicar algumas coisas, estabelecer alguns pressupostos, mas vai ser um momento de muita sensibilização, vamos praticar juntos e assim aumentarmos a nossa energia, a nossa calibração, tudo bem? Então, para você que não se inscreveu, vai aqui no link da bio, clica lá, vai para o grupo do WhatsApp, efetua a sua inscrição. Para você que está assistindo essa aula no futuro através do YouTube, clique no link do descritivo do vídeo e nos vemos em breve. Pessoal, espero vocês no sábado. Esse é um lembrete importante. A terceira parte dessa série vai acontecer no sábado agora, às 11 horas da manhã, tá? Então, espero vocês no sábado às 11 horas. Um grande abraço e até lá!